Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o professor Saulo Navarro. Hoje ele vai nos contar sobre o lesbianismo, né, e as dificuldades que ele tem encontrado, e também pastores e orientadores, as dificuldades para lidar com esse comportamento, né, que tem se tornado até mais comum do que o homossexualismo masculino. Também, evidentemente, estamos aqui com o pastor, com o reverendo, né, e doutor Alberto Thieme, fundador e presidente da ADHT. Então, boa noite, professor Saulo, boa noite, reverendo Alberto, como estão vocês? Tudo bem? Boa noite, Alex. Estamos bem, lidando com esse tema, né? Hoje vai ser o tema homossexualidade feminina, né? O lesbianismo. É um tema que tem incomodado muitos líderes de igrejas. Então, que bom ter esse espaço para falar desse assunto, né, Alberto? Com certeza. Boa noite, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou imitar nosso amigo Alex, porque a gente não sabe em que fuso horário você está, mas vale a pena você tomar esse tempo que nós vamos gastar aqui para passar para você informações, usando aqui o professor Saulo Navarro, que tem prontamente atendido o nosso convite e trazido palestras super importantes de orientação aos pais, e até agora a gente tem falado sobre homossexualidade masculina, né, professor Saulo? Porém, daqui para frente, hoje, especialmente, provavelmente a próxima fala, nós vamos ouvir o senhor falar sobre a homossexualidade feminina, ou lesbianismo. Então vamos já deixar o senhor à vontade para dar a introdução e entrar falando, e com certeza será um momento de Deus vai usar profundamente sua vida. Seja bem-vindo novamente, professor Saulo Navarro, que Deus te abençoe ricamente. Boa noite, você abre. Antes de falar de homossexualidade masculina ou de homossexualidade masculina, eu preciso dar uma introdução do porquê falar de assuntos de raízes da homossexualidade, como traumas de abuso sexual, outros tipos de traumas, né? Ausência paterna, excesso de cuidados maternos, né, com relação à homossexualidade masculina. Então, assim, antes de entrar nessa questão das raízes, do porquê falar de raízes, por que falar que é um comportamento, né? Por quê? Porque o próprio doutor, que é o Simon Levey, acho que é isso que fala, ele foi o autor de um estudo que é o cérebro gay. Ele fala que nascidos assim, porque o movimento gay abordou muito isso, né? Que o homossexual nasce gay, ele tem um gene diferenciado, né, que o torna homossexual desde o ventre, e algumas pesquisas científicas se voltaram para provar que o homossexual nasce assim. Porém, um dos próprios pesquisadores, que é esse Simon, ele deixou claro para a sociedade que ele nunca provou que o homossexual nasce assim. Ele até falou numa entrevista dele que é importante enfatizar o que não descobri. Eu não provei que a homossexualidade é genética, não demonstrei que os homossexuais nascem assim, e ele fala que este é o erro mais comum que as pessoas cometem na interpretação do trabalho dele. Porque o movimento gay viu que ele fez uma pesquisa científica para provar que se nasce homossexual. Ele não conseguiu provar, mas o movimento gay pegou isso e lançou para a sociedade como, olha, tem pesquisador aqui provando que a pessoa nasce gay. Então é uma tremenda de uma mentira, porque o próprio pesquisador disse que ele não provou nada, que um homossexual nasce assim. Por isso que eu falo que homossexualidade é um comportamento, né, tanto a questão masculina quanto a questão feminina, e que não se nasce assim. E por quê? Um exemplo, uma pergunta que eu lanço nas palestras: meus genes me obrigaram a isto? Ou seja,
meus genes me obrigaram a ter um comportamento homossexual? Então, os cientistas, eles que fizeram essas pesquisas, várias pesquisas, né, que eles queriam provar a teoria do nascido assim, eles agora concordam que isso é um mito. Os próprios pesquisadores, os próprios cientistas. Aí eles voltaram ao início, que a homossexualidade ela se desenvolve durante os anos de formação do indivíduo por meio da interação dele na criação dos pais, das influências dos iguais, as influências sociais e biológicas, né? Então estes são assim fatores que abrem as portas para a homossexualidade na vida de uma pessoa. Então, ou seja, os pesquisadores acabaram voltando ao início. Não se nasce assim. Então o movimento gay acabou percebendo, atualmente eles estão deixando de falar que nascia assim, por causa exatamente disso, que os próprios pesquisadores estão dizendo que não se nasce gay. Então, ou seja, os genes, eles não forçam uma pessoa a se tornar homossexual. E a comunidade científica já tem conhecimento dessa conclusão, mas assim, essa informação parece que ela não chegou ao conhecimento do público em geral. Então o movimento gay sabe que essa comunidade científica, ele já tem conhecimento que não se nasce gay. E agora a sociedade, o que ela está recebendo de informação, né, que diga para eles, olha, o teu filho, a tua filha, não nasceu gay, eles não têm um gene gay, é um comportamento. Então, por isso que é importante nós estarmos aqui falando de homossexualidade feminina como um comportamento adquirido. E a pessoa que está homossexual, ela assim, muitas vezes quer retirar a sua responsabilidade dizendo que nasceu gay. Eu queria isso. Eu queria tirar a minha responsabilidade se um dia no jornal saísse uma notícia comprovando que nasceu gay. Então é muito fácil para as pessoas que estão homossexuais quererem que se comprove que se nasceu homossexual, né? Um dos estudos, uma das pesquisas que eu mais gosto de falar, Alberto e Alex, nas palestras, que ela derruba todas essas pesquisas científicas que se nasceu homossexual, é aquela pesquisa que fala dos gêmeos idênticos. Então, ou seja, a realidade, né? Gêmeos idênticos, eles deveriam ter genes idênticos. Não tem como fugir disso, né? Então, se os genes tornam alguém homossexual, espera-se constatar que todos os gêmeos idênticos são homossexuais. Ou todos são heterossexuais. E as pesquisas científicas comprovaram que, quando se pegam lá dois gêmeos idênticos, acontecia que um era homossexual, o outro não. Mas espera aí, se eles são idênticos, os genes são idênticos, então os dois têm que ser homossexuais ou heterossexuais. E as pesquisas mostraram que isso não acontecia, porque tinha um homossexual, o outro heterossexual. Então é um comportamento. Aí essa pesquisa dos gêmeos idênticos, ela derruba todas as outras pesquisas nessa área de querer provar que se nasce gay. Não sei se o Alberto teve conhecimento, ou o Alex, sobre esse estudo de gêmeos idênticos. Sim, eu tive conhecimento, sim, e, aliás, isso daí veio derrubar uma série de outros estudos que vinham se desenvolvendo, mas sem prova científica, né? Exato. Então, por que eu vou falar daqui a pouco sobre homossexualidade feminina, o lesbianismo, falando que é comportamento, né, que não se nasce gay, por causa disso, porque a ciência não tem nada que comprove que se nasce homossexual. E uma pergunta com resposta, né, o Alberto talvez tenha tido contato com isso, o Alex também, que se os próprios pesquisadores eles já estão admitindo que ninguém nasceu assim, então, por que, Alberto e Alex, que a Associação Americana de Psicologia não está interessada em estudar a família e as influências sociais que levam à identidade homossexual? Por quê? Por que essa associação, até a nossa, vamos falar da psicologia aqui no Brasil, né, do Conselho Federal de Psicologia, por que eles não estão interessados em estudar a família e essas influências sociais todas que levam uma pessoa ao comportamento homossexual, se eles sabem que não se nasce assim? Isso
né, é até para julgar para a sociedade também começar a pensar, porque como que pode um Conselho Regional de Psicologia ou Federal de Psicologia proibir psicólogos de atuarem nessa área de ajudar alguém na questão da sexualidade, se não se provou, não tem material que diga, ó, essa pessoa nasceu gay, então você não pode mudar a orientação sexual dela. Então agora, como somos aqui do Conselho Federal de Psicologia, vamos proibir todos os psicólogos de atender, de estudar a família. Então por quê? Isso é uma pergunta que tem incomodado, né? E a resposta para mim é clara. Os ativistas homossexuais, eles que estão envolvidos com a Associação Americana, que estão envolvidos aqui com o Conselho Federal de Psicologia no Brasil, eles não querem isso. Eles não querem que se estude a família. Eles não querem que se estude as relações familiares, né? Os conflitos, os desvios, porque eles têm interesses, né? Que se propague a questão homossexual. E a verdadeira questão, né? O que há no passado, Alberto e Alex, e no presente de pessoas que se dizem homossexuais, que tenha aberto essa porta para elas, enquanto esta porta permanece fechada para outras pessoas? O que há no passado de adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos que se dizem homossexuais? O que há no passado deles e no presente que os levam a esse comportamento? Sendo que outras pessoas não têm essa porta aberta, né? Eu até queria fazer uma observação, aproveitar que a gente está gravando aqui. É uma opinião, né, sobre, já que você trouxe um assunto muito interessante aí, que é o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia, né? Então, nós temos de um lado uma tentativa de impedir que demandas homossexuais cheguem até os profissionais da área, vamos colocar assim, da área administrada, né, do Conselho Federal de Psicologia. E do outro lado nós temos cidadãos. As demandas dos cidadãos são absolutamente impossíveis de serem listadas todas elas. É impossível a gente determinar quais são as dificuldades, as perguntas, os questionamentos, as dúvidas, aquilo que o cidadão não gostaria mais de sentir ou de fazer, ou o que quer que seja, né? Então eu imagino, por exemplo, imagino que um cidadão, ele seja homossexual, mas ele não está querendo deixar de ser homossexual, e isso evidentemente é um direito dele. É claro, não tem ninguém aqui dizendo que o homossexual tem que deixar de ser homossexual na marra, nunca foi a nossa proposta, a nossa ideia, a nossa visão, né? Mas vamos imaginar que um cidadão ou uma cidadã que é homossexual, ele quer ajuda, porque no trabalho ele tem está vivendo uma dificuldade, ele está apaixonado pelo patrão, que é do mesmo sexo que ele, mas o patrão tem uma vida já já constituída, qualquer que seja, sabe? E ele quer uma ajuda para não deixar de ter esse sentimento, essa atração pela pessoa que é o patrão dele, né, do mesmo sexo. A pessoa necessariamente, em bom português, e resumindo o que eu quero dizer, as pessoas podem ter diversas demandas, infinitas demandas, mas nesse exemplo totalmente hipotético que eu citei aqui agora, o Conselho Federal de Psicologia está dizendo o seguinte: não, aqui você não vai ter ajuda, você não vai poder receber ajuda dos profissionais desta área aqui. Mas aí o cidadão fala, mas olha, eu não quero eu não quero a cura, eu só quero poder me relacionar no meu ambiente de trabalho sem que isso afete o meu trabalho, e está me afetando. Tem algum jeito aí de me ajudar? O psicólogo vira para ele e fala, olha, eu não posso te atender. Eu estou errado ou a minha interpretação sobre a determinação do Conselho Federal de Psicologia está certa, Saulo? E também para o professor Alberto, ou não? Não, infelizmente, é isso que o Conselho Regional Federal de Psicologia está fazendo. Ele está deixando as pessoas que estão insatisfeitas com a sua homossexualidade
elas ficarem constrangidas e o profissional também da psicologia ficar constrangido quando se trata desse assunto. Então, eu tive a oportunidade eu precisei de ajuda para deixar a prática homossexual, aí eu fui para uma igreja, ali eu recebi apoio, passado algum tempo tive ajuda da psicologia devido à questão de abuso sexual, fui tratar consequências de um abuso sexual, e eu fui atrás. Mas o que parece é que hoje, se eu precisasse dessa ajuda, eu ia encontrar um profissional que ou ia me atender às escondidas, lá no fundo do consultório dele, da clínica dele, para que ninguém visse, ou iria me dizer, desculpe, mas eu não posso te ajudar. Eu entenderia que, desculpe, mas a ferramenta psicologia não pode ajudar alguém na sua condição. Isso é muito sério, porque são pessoas que estão estudando e se preparando anos para, de repente, se deparar com uma limitação imposta por um Conselho Regional e Federal de Psicologia. Então, é verdade, Alex, eu vejo dessa forma. Infelizmente, é o que tem acontecido. Nem mesmo. Professor Saulo, pode falar, Alex. Desculpa, pastor. Só para complementar, pastor. Então, nenhuma demanda homossexual pode ser levada hoje para um profissional da área de psicologia. É exatamente isso, então? No final das contas, é essa a determinação? Nenhuma demanda? Eu conversei com um psicólogo recentemente sobre esse assunto, e ele me falou assim, que ele pode até atender alguém que quer deixar a prática homossexual, mas ele não poderia ficar dizendo por aí que a psicologia é uma ferramenta para tratar esse tipo de orientação sexual, né, de questão da sexualidade humana. É o que ele me falou. Porém, é algo mais grave do que isso, né, Alberto? Isso está bem claro no posicionamento do CFP, né? Eu escrevi 5 cartas para o presidente do CFP e fazendo várias perguntas sobre qual era o perfil dos conselheiros, dos 7 conselheiros, que aprovaram a resolução CFP 01/99. E, para minha surpresa, professor Saulo, quando eu retroagi os currículos dos 7 profissionais de psicologia, ou 7 conselheiros, que aprovaram a CFP 01/99, nenhum deles tinha o que o CFP escreveu para o MPF do Rio de Janeiro, e que eu recebi uma cópia, está documentado aqui conosco, dizendo que esta resolução foi feita, elaborada por pessoas de nobre saber, ou notório saber, melhor dizendo. Notório saber eram simplesmente pessoas recém-formadas em psicologia, 6 deles, e o 7º era médico, não tinha formação alguma em psicologia. Eu tenho, para quem quiser, os e-mails retroagidos, os resumês, os currículos retroagidos a 1999. Então você vê aí que há por trás, na verdade, um segundo interesse. E esse segundo interesse, nós fizemos uma pesquisa, e nós descobrimos que há verdadeiramente, nós queremos aqui denunciar, fazer uma denúncia através desse vídeo aqui, de que há um aconchavo, essa palavra que eu queria encontrar, um aconchavo entre o CFP e a ABGLT, que é a maior associação homossexual do Brasil. Ela congrega quase 300 associações homossexuais. Então, veja, realmente há segundos interesses aí por trás, que nós estivemos tentando descobrir quais são. Um deles, pelo menos, que deu para a gente perceber, existem mais, mas um deles é o financeiro. Porque quem vende produtos para homossexuais são somente os sites gays, são somente as lojas que recebem uma clientela de um segmento único no Brasil, que é o segmento gay.
Então, eles atendem essa clientela. E eles não querem perder clientes. Então, existe um fato bíblico, professor Saulo, em que Paulo, isso está em Atos, né? Provavelmente lá pelo capítulo 5, em que Paulo, ele expulsa os demônios de uma mulher que era adivinha. E o que aconteceu? Quando ela ficou liberta daqueles demônios que fazia com que ela adivinhasse, havia uma interferência demoníaca nela, o patrão da mulher ficou furioso e começou a perseguir a Paulo. E essa mulher, nós lemos lá em Atos, nós vemos que ela o tempo todo falava assim, olha, ouça esse homem aí, porque ele é um homem de Deus, ele fala as coisas de Deus. E, na verdade, ela estava falando, um demônio falando através da boca dela. Então, quando Paulo teve, assim, notoriamente, bem claramente, a noção de que era um espírito imundo que estava falando na boca da mulher, ele repreendeu aquele espírito imundo e ela ficou livre. Então eu quero voltar aqui ao assunto, existem interesses por trás. Existem outros aconchavos. Porque eu pergunto, por que o partido do governo tem uma secretaria especial só para os homossexuais? Para o ativismo homossexual? Por que o governo emprega milhões de reais no ativismo homossexual? Existem outros interesses, que é o interesse político. Está na cara isso. Ninguém pode... Exato, infelizmente esses interesses são reais. E acabei de falar aqui da questão do nasci assim. Né? Então, seja, se os próprios cientistas, pesquisadores que fizeram várias pesquisas estão chegando à conclusão que não existe um gene que transforma, que a pessoa nasce com a homossexualidade, então por que ainda tem um movimento que impede pessoas, né, seja cristão, seja psicólogo, de poder ajudar na orientação de um homossexual que está insatisfeito com a sua condição, né? Então, por isso que estamos aqui hoje falando dessa homossexualidade feminina, porque, um exemplo, né, os acontecimentos que ocorrem nos primeiros anos da vida, eles não vão fazer sempre que alguém se torne homossexual, mas esses acontecimentos que ocorrem nesses primeiros anos de vida, eles podem preparar o terreno para os problemas que se desenvolverão posteriormente, né, o que aconteceu na minha vida. Os problemas que aconteceram durante a minha infância e adolescência prepararam todo um terreno para que eu entrasse na prática homossexual na vida adulta. E isto, eu acabei, de certa forma, Alberto e Alex, cedendo até esses interesses, né, que eu até desconhecia na época, né, de pessoas interessadas que eu fosse um homossexual assumido, porque há todo um jogo de interesses por trás, né? Seja para venda de produtos, seja para poder propagar a questão homossexual, ou para viagens de navio pelo Caribe, só de homossexuais. Os interesses existem. De certa forma, eu acabei atendendo uma demanda, né? Sem eu saber. E quando a gente fala, Alberto e Alexo, de homossexualidade, eu falei aqui na segunda-feira passada que os pais precisam se livrar da culpa, porque muitos fatores levam uma pessoa a dizer sou homossexual. Então os pais, eles não devem tomar assim a atitude de serem totalmente responsáveis pelo lesbianismo daquela filha, porque não tem como listar todos os fatores que levam uma pessoa a entrar nessa área da sexualidade humana. Porque essa filha, por exemplo, estamos falando aqui da mulher, né? Ela pode ter tido influências de quem? De iguais. Até o próprio temperamento dessa menina pode ter ajudado ela a entrar na prática homossexual. As próprias escolhas dessa menina. Talvez uma experiência de abuso sexual. E aqui eu falo talvez, porque eu tenho visto que hoje nem sempre por trás daquela menina há um abuso sexual, né? Porque existem outros fatores também, né? A curiosidade, o movimento
que está em volta dela hoje, que a própria sociedade tem feito, né, a mídia, o movimento gay, a ideologia de gênero, para que ela acabe cedendo a um relacionamento homossexual. Solidão tem levado meninas, mulheres, a buscar outras mulheres, tristeza, angústia. O sentimento de rejeição tem levado meninas, Alberto, a estarem com meninas na escola. A baixa autoestima tem levado também adolescentes a entrar na prática homossexual. Não posso deixar de falar das influências culturais, que na verdade essas influências culturais, elas não reforçam em nada que aquela menina cresça heterossexual. Essas influências todas, elas estão fazendo o quê? Você não precisa ser heterossexual, venha ser homossexual. Essa criança, vamos falar da criança, né, da menina, a menina criança, ela não tem nada hoje, se os pais não fizerem algo a favor dela, ela não tem nada que vai reforçar a identidade feminina dela, a feminilidade dela, não tem nada que vai estimular isso nela, né, que vai afirmar. Aí, ou seja, não tem como controlar toda essa influência que contribui à sexualidade dessa menina. E isto é para que os pais se livrem da culpa, porque os pais chegam carregando aquela culpa, um fardo pesado demais, achando que só eles foram os culpados pela homossexualidade daquela menina. E eu mostro para eles que, não, peraí, vamos ver vamos tentar, né, conversar aqui sobre todas as influências, possíveis influências que a sua filha pode ter sofrido, para ela estar te dizendo hoje que ela é lésbica. Então é importante tirar essa culpa dos pais, né? Porque eles têm que ter responsabilidade, sim, porém não carregar a culpa. E quando essa menina, acontece muito, quando os pais trazem a menina para um aconselhamento, quando eles descobrem que a filha está envolvida num relacionamento lésbico, os pais, o que acontece? Né? Eles surtam, aí eles só focam naquela menina, que ela pare com aquele comportamento dela. Deixe todas essas emoções que você sente pela sua amiga, pare com tudo. Os pais focam nisso, pare. E isso gera um estresse em cima dessa menina. E a própria menina, ela, claro, né, ela assim, já deve estar carregando já uma luta dentro dela, ela deve estar em luta, né? Conversei com uma menina recentemente, de 15 anos, Deus condena, Deus não condena, eu amo Deus, eu conheço a Bíblia, mas os meus sentimentos estão dizendo que eu sou lésbica, que eu nasci assim. O que eu sinto me direciona para uma menina. E, na verdade, o que acontece? Os pais ficam focados que ela pare com isso. Pare. Cria estresse. Cria uma pressão em cima dessa menina. E, na verdade, assim, a minha preocupação é com a menina. Não é com os pais dela de início, é com essa menina. Ela está sendo trazida para um aconselhamento e os pais estão com uma pressão tão grande em cima dela que ela não consegue mais caminhar. Ela não consegue ir bem na escola, ela não consegue ir bem nos relacionamentos dela, não quer ir na igreja. Então, assim, esse fato dessa menina não se sentir compreendida em casa, ela é muitas vezes uma fonte tremenda que gera o quê? Infelicidade nessa menina. Aí o pai vai ter que avaliar o seu envolvimento na vida da filha, a mãe vai ter que compartilhar do seu eu emocional e suas vulnerabilidades com essa filha, para que ela construa um relacionamento de mutualidade com essa filha. Então isso é para quê? Para que ao mesmo tempo que tira-se a culpa, traga responsabilidades para os pais e tirem a pressão da menina, porque ela está sendo trazida para um aconselhamento já com a intenção de amanhã ela vai parar com isso, e não é assim que funciona. E essa fixação que essas meninas têm trazido, né, por estarem, elas se fixam na homossexualidade, né? E o homossexual fixado, ele é aquele, Alberto, que ele deseja exclusivamente, né, ou principalmente só relação com membros do próprio sexo. E tem pouco desejo, ou talvez nenhum desejo, com os elementos do sexo oposto, né? E ela está fixada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você não acha que desde cedo os pais devem tomar cuidado, uma vez que agora o enfoque já se tornou outro,
Ou seja, até anos atrás, poucos anos atrás, os meninos sempre brincavam com meninos, procuravam meninos para brincar. Eu fui assim na minha infância. E as meninas procuravam meninas para brincar. Mas, infelizmente, tem havido uma influência tão maléfica do ativismo gay que eles colocaram na mente das crianças de que uma menina brincar com outra menina já está se partindo para se pensar em homossexualidade, quando na verdade não existe segundo as intenções das crianças. Mas está havendo uma influência tão forte da mídia e do próprio grupo do segmento homossexual sobre as crianças, os adolescentes, que acabam forçando a criança a acreditar em certas mentiras, como é o caso desses que você está contando. Então, só para a gente notar que realmente tanto a homossexualidade masculina quanto a feminina, ela é adquirida ou ela é imposta por abuso. Nós notamos, por exemplo, o caso das pessoas que são dependentes de álcool. Por exemplo, já teve muitos alcoólatras que nós trabalhamos. Aliás, por vezes, eu fui convidado a dar palestras numa entidade chamada Alcoólatras Anônimos, e muitos deles falavam assim: pastor, eu não vou conseguir deixar a pinga. Eu não tenho mais jeito, não tenho mais solução. Os drogados que nós encontramos e trabalhamos nas ONGs, que a gente deu assistência, fez palestra e tudo, foi a mesma coisa. Olha, pastor, no meu caso não tem mais jeito, eu não consigo, eu dependo da droga. Eu sempre bati na tecla: você consegue, só que você vai precisar de você acreditar que Deus pode te libertar. E a mesma coisa com os fumantes, é o mesmo caso. E teve casos, por exemplo, eu faço inclusive um teste para a pessoa poder deixar o vício do fumo, e no final, geralmente, eles acabam deixando. Teve uma senhora que nós vivemos uma experiência nessa área, em que dizia a mesma coisa, com 53 anos, outra com quase 50, duas senhoras diferentes, uma numa cidade, outra em outra, que me disse exatamente a mesma coisa: pastor, eu já tentei por tantas vezes e não consigo deixar de fumar. Quando elas colocaram Deus no meio, ou seja, aceitaram, tomaram a decisão de servir a Deus e acreditaram pela fé, creram pela fé que Deus poderia libertá-las, e aí nós fomos trabalhando, e quando menos se pensou, elas não estavam mais fumando. Os bêbados não estavam mais bebendo. E os drogados não eram mais drogados. Hoje esses drogados são pais, são avós, são pastores, e homossexuais não eram mais homossexuais. Que haviam muitos no meio dos drogados, dos alcoólatras, que estavam se afogando na bebida e nas drogas, porque é óbvio, depois da festa, ou seja, da festa entre aspas, né, vem o momento da tristeza, que é o momento da reflexão. E aí é o momento em que a pessoa acaba se afundando nas drogas. No seu ponto de vista, um meio em que os pais podem trabalhar desde cedo, tanto com a filha quanto com o filho, exatamente nesse tempo terrível que estamos vivendo, para prevenir, para que no amanhã ele não venha ouvir essa frase: ô pai, ô mãe, eu sou homossexual, ou eu sou lésbica, ou eu sou gay. O que você pode me dizer, professor Saulo? Ok. Até uma pergunta, né? Como ajudar uma menina, né? Como ajudar esta filha de forma prática, que ela possa desenvolver essa identidade sexual de forma segura, né, Alberto, que leve essa menina a uma orientação heterossexual na idade adulta. Como que os pais podem fazer, né? E os pais, ele tem um papel fundamental nessa correta orientação dos filhos. Não tem como fugir disso. São os pais, não é a escola, não é a igreja, são os pais. E quando essa sexualidade ela não é bem entendida,
vai gerar o quê? Vários problemas que vai afligir e angustiar essa menina, que ela pode ter lutas com relação à sexualidade dela, ter dúvidas. Então, eu até falo para os pais, né, que em essência, até a Melissa, ela é de um ministério que é o Focus on the Family, ela diz que em essência a homossexualidade feminina, ela diz respeito à intimidade emocional. E essas meninas que estão aí dizendo, né, sou lésbica, sou gay, elas estão, na verdade, com uma deficiência emocional gravíssima. Então, os pais, de alguma forma, eles podem ajudar, desde cedo, essa menina a não levar deficiências emocionais para a adolescência, para a juventude dela. Então, quanto menos os pais, quando mais os pais puderem agir para que essa filha, essa menina, ela não tenha deficiência na área emocional quando ela chegar lá na juventude dela, melhor será. É uma proteção para ela, porque a homossexualidade feminina, ela tem assim um agravante, porque é até um diferencial da questão masculina, que essa questão emocional da mulher, ela abre infinitas raízes para que ela pode um dia ceder a uma tentação lésbica, se ela estiver com a questão emocional dela debilitada. Então os pais podem ajudar a firmar a feminilidade da filha. Com certeza eles podem. Um exemplo, eu posso dizer do meu exemplo, que eu tenho aqui uma filha de 3 anos em casa. Como, de uma forma prática, os pais querem saber, mas espera aí, dê um exemplo prático disso, né? O que eu posso fazer para que minha filha um dia não queira assumir um comportamento lésbico? A minha esposa, ela costuma arrumar minha filha, coloca lá um vestidinho nela, não que o vestido vai dizer que ela é mulher, né, mas a minha filha gosta de vestido. Então a minha esposa prepara a minha filha para sair e fala assim: agora vai lá e mostra para o papai como você está bonita. E minha filha vem na minha direção, balançando o vestido, toda feminina, me mostrar: papai, eu estou bonita? E o que eu faço, Alberto? O que eu faço, Alex? Eu falo para ela: minha filha, você está linda. Você é uma menina linda. Eu estou usando aqui, eu estou verbalizando para ela, eu estou aqui afirmando a feminilidade dela. E eu falo para ela: você está linda, você é uma menina linda. E papai ama você. Eu faço 2 perguntas para ela. Você sabe que o papai te ama? Ela: eu sei. Você tem certeza que papai te ama? Ela: eu tenho. Ou seja, eu estou preenchendo na minha filha aquela fome emocional que ela tem como menina de ser afirmada em sua feminilidade, de uma forma prática. Agora, ai de mim, se ela viesse na minha direção me mostrar o cabelo dela arrumado e eu negligenciasse esse momento. Eu desse atenção mais ao notebook ou atenção mais ao jornal do que a ela. E ela visse que eu não dei aquela atenção para ela. Ela ia ficar frustrada com aquilo. Então, essa questão emocional da menina é importantíssima ser suprida na infância dela, para que não tenha esses buracos, né? E, inclusive, até falando aqui, vamos falar um pouco da psicanálise, né? Tem o Freud, né, que tem... A gente tira algumas coisas boas de todas as situações, né? E Freud, ele falou dessa formação da identidade sexual da criança. Aí ele fala que a menina, ela deve passar por algumas alterações essenciais para a formação dessa identidade sexual. O que Freud fala? Que ela precisa se desligar da sua mãe, que é o objeto de amor homossexual, e transferir esses impulsos amorosos para o pai. Aí ela vai eleger o quê? Ela está elegendo uma eleição heterossexual. Desligou-se da mãe, que é o amor homossexual, entrou o pai, ela transfere esse impulso amoroso para o pai, que é a ligação heterossexual. Aí essa menina, o que acontece? Ela volta-se para o pai, já que ela sabe que ela pode ser amada por ele, aí ela recupera a mãe dela. Por quê? Ela se identificou com a mãe, viu que era uma igual, olhou para o pai, que abriu um canal de ligação com a filha, ela elegeu aquele pai como objeto de amor, e
ela ficou suprida, porque ela tem uma mãe que ela se identificou, tem um pai que ela viu a diferença, ou ela olha para a mãe, vê que é uma igual, olha para o pai, vê o diferente, ela entra no equilíbrio. Então, assim, Freud, isso é de uma forma bem superficial que eu estou falando, ele diz isso, da importância dessa menina ser suprida na infância dela. E a falta dessa figura paterna, Alberto e Alex, né, que hoje está tão em alta por causa desse movimento social, dessa realidade social que vivemos hoje, né? A falta dessa figura paterna, que tem características e papéis bem definidos, ela tem proporcionado o quê? Um vazio para essa menina e para esse menino. Afeta os dois, né, tanto o feminino quanto o masculino. Que hoje temos muito o quê? Vamos falar de família, né? O que é família hoje? Né? Então, ou seja, se essa mãe não está disponível, o que vai ser dessa filha? Se esse pai não está disponível, o que vai ser dessa filha? Como é que vai ser preenchido essa lacuna, né, emocional? Então, muitas vezes nós podemos olhar para essa família que está sendo gerada hoje e perceber que as crianças estão sendo educadas, estão sendo criadas dentro de uma família que muitas vezes não tem o papel definido de uma mãe e não tem o papel definido do pai. E quando tem a mãe e o pai presente, muitas vezes esses papéis estão invertidos. Uhum. E a menina se perde ao olhar por esses papéis invertidos. E você não acha que, da forma como a sociedade moderna age hoje, isso traz uma influência muito negativa para as crianças, abrindo a porta, se escancarando as portas da homossexualidade para ambos os lados? Por exemplo, o pai é ausente, como você citou, a mãe é ausente, também trabalhando. Isso é um problema grave, né? Eu cito isso porque a minha filha, eu já tenho 65 anos, sou avô de três netinhos, e a minha filha, ela deixou de ganhar mais dinheiro para poder dar tempo para a filha. E ela veio conversar comigo: pai, o que o senhor acha de deixar um emprego? Eu falei: ótimo, excelente o que você faz. E a gente tenta, de uma forma ou de outra, dar uma ajudazinha para ela. Entendeu? Então, quando a família se une, é um ponto fundamental para que a criança se desenvolva bem. Eu até cito nas vezes que eu escrevo artigos, que a minha família tem mais de 70 pessoas. E nós não temos nenhum homossexual, nenhuma lésbica. E eu não digo isso assim, dizendo que não posso ter amanhã, mas se tiver, vai ser um caso muito difícil, porque há dois fatores aí que eu considero muito importante, professor Saulo, que eu creio que você vai concordar comigo. Primeiro é a questão da atenção, que a gente sabe que deve dar à criança. Segundo, a maneira de tratar as crianças. É fundamental o pai saber corrigir o filho, mas também, depois da correção, demonstrar amor, né? Isso nós sempre fizemos com os nossos filhos e agora nossos filhos estão fazendo com os nossos netinhos. E o terceiro fator é a questão de influência externa, que eu acredito que aqui está um ponto fundamental, ou seja, quando se chegar na adolescência, é preciso um cuidado redobrado dos pais. Então, aí entra o fator igreja. Para mim, o fator igreja é fundamental, porque eu ouvi o filósofo Olavo de Carvalho falar, mas eu já conhecia essa frase, de que é melhor você levar seu filho à igreja enquanto é pequeno, do que depois ter que visitá-lo no presídio. Sim. Por quê? Porque a chance da criança ganhar muito mais informações sobre como proceder de uma forma correta, coerente, como a Bíblia ensina, ou seja, mulher se casando com homem, e jamais homem com homem ou mulher com mulher, que é frontalmente contrária à palavra de Deus. É história para boi dormir, aqueles que se levantam aí dizendo o contrário. Nós temos aqui artigos postados, claros, mostrando a verdade bíblica e mostrando os erros de contextualizações que foram feitas e interpretações particulares de Dr. Luiz Motti e companhia.
Ou seja, a gente tem que dizer os nomes, porque está lá no nosso blog, no www.defesahetero.org. Então, o que você tem a acrescentar nesse detalhe? Família, amizades, igreja, na questão para se evitar o lesbianismo. Eu digo, Alberto, assim, sem medo de errar, que essa criança, no caso, essa preparação com relação à sexualidade da filha e do filho tem que começar na infância. Por quê? Aí você vai evitar lá na frente que esse adolescente tenha dúvidas de quem ele é, que ele tenha dúvidas do papel sexual que ele vai desempenhar. E eu vou falar para os pais agora que vão estar ouvindo essa gravação, como que um pai, vou falar para o pai e para a mãe, primeiro para o pai, como que esse pai pode ajudar a desenvolver a identidade feminina da filha? Ele pode refletir as diferenças de gênero entre sua filha e ele próprio, mas isso com respeito e com apreciação. Ele pode fornecer proteção e apoio para essa filha. O que é isso? É senso de valor. Esse pai pode também fornecer admiração e atenção. O que é isso? Valor específico como mulher. O que é isso, gente? É interação saudável com o sexo oposto. Então esse pai vai ter uma interação saudável com essa filha, que ela vai ver a diferença, ela vai gostar dessa interação saudável com o pai, que é um objeto heterossexual. E esse pai, ele precisa afirmar a feminilidade da sua filha, da sua menininha. É o que eu contei agora sobre a minha filha, de uma forma prática. Ela vem com um vestido toda arrumada, se mostrando para mim. E eu valorizo ela como menina. Eu valorizo a minha filha na feminilidade dela. Estou afirmando a feminilidade da minha filha. Para que ela não tenha dúvidas futuramente, Alberto e Alex, de quem ela é, da menina que ela é, da jovem que ela vai ser, da mulher que ela vai vir a ser. Porque eu estou afirmando desde cedo, na infância dela, que ela está com 3 anos hoje. Eu já faço isso desde os 2 anos dela. Dizendo que ela é linda, que ela é amada, que eu a amo, eu valorizo a feminilidade dela, tanto que eu faço ela gostar de ser menina. E ela demonstra que ela gosta de ser menina, que ela está à vontade por ser menina. Agora, o pai ausente, o pai desinteressado, o que ele vai fazer? Ele vai atrapalhar a capacidade da menina de perceber os homens da forma apropriada. Então esse pai, ele tem essa responsabilidade. Por quê? Ele precisa ser um referencial de homem, de homem para essa menina, para essa filha. Então, o que acontece? Essa menina, ela é incapaz de fazer uma identificação satisfatória com um objeto de amor do mesmo sexo, a mãe, Um exemplo, vamos dizer, se essa menina, ela não consegue ter uma ligação saudável com a mãe. Aí ela fica reprimida, fica com um sentimento, vamos dizer, uma ira reprimida pela mãe, porque ela não consegue se achegar à mãe. Aí, de repente, ela não consegue se achegar ao pai também, porque o pai o quê? Ele é ausente, ele é desinteressado e talvez um abusador. O que vai ser dessa menina? Ela vai para uma pré-adolescência e uma juventude totalmente vulnerável para poder um dia entrar na prática lésbica. E, ou seja, então, se uma pessoa, se um pai, ele deseja promover essa identidade de gênero de uma menina, deve haver uma intimidade calorosa entre mãe e filha, entre pai e filha, e de preferência a presença de um pai que não promova a identificação da filha com ele mesmo. Até vou falar disso aqui daqui a pouco. Então esse pai, ele deve o quê? Afirmar a feminilidade da filha. E eu deixo uma pergunta aqui, Alberto e Alex, para as mães. Porque quando chega uma jovem ou uma mulher adulta querendo deixar a prática lésbica, eu faço uma pergunta para ela. Você desejava ser como a sua mãe quando você era pequena? E é interessante a resposta. Ou não conseguem responder, ou dizem não sei, eu não consigo responder essa pergunta. Ou então elas dizem, de uma forma que você percebe que tem ira, que tem raiva, que tem angústia, elas falam não. Eu não desejava ser como a minha mãe quando eu era pequena.
Aí, se você perguntar por quê, ela vai dizer o porquê. Então, ou seja, como que a menina vê a união entre a mãe e o pai? Como que a menina vê a função de cada um como marido e mulher? Como é que essa menina vê? Um exemplo eu dei aqui semana passada, das duas meninas que tinham mães ausentes e pais ausentes. Uma delas foi abusada por um tio, e na escola as duas se conheceram e se apaixonaram. Por quê? Onde estava a referência, mãe, onde estava a referência do pai? As duas se identificaram no vazio delas e se viram apaixonadas uma pela outra. E até cito um outro caso aqui, um caso prático, Eu fiz uma palestra no retiro e duas meninas vieram me procurar. Eu não sabia que elas estavam ali ouvindo a palestra. Estavam na época, eu creio, com 16 ou 17 anos. E uma chegou chorando para mim, a outra do lado, e ela falou assim: eu preciso te dizer algo, Saulo. Nós éramos namoradas. E uma delas se apaixonou por Jesus, se apaixonou pelo Evangelho, se apaixonou pela cruz. Ela se entregou totalmente para Cristo. E ela percebeu que aquela identidade que ela carregava como lésbica não servia mais para ela. Aí eu comecei a conversar com as duas, E uma me falou assim: para que ela fosse aceita e notada pelo pai, o que ela fez? Ela começou a fazer coisas de menino. A mãe emocionalmente distante, filha deixada nas mãos de parentes, empregada, foi molestada por um parente homem, pai ausente devido ao divórcio. Isso aqui era uma delas, me contando. Ela queria ser aceita pelo pai, começou a fazer coisas de menino. E o pai aceitava ela dessa forma. A outra, o que ela me falou? O pai e as outras pessoas falavam que ela era feia, que ela era desajeitada e que nenhum menino iria gostar de namorar com ela. Ela tinha autoestima baixa, mãe emocionalmente distante. As duas se conheceram, carregando esse buraco emocional, se apaixonaram. Mas o que aconteceu com elas? Aí eu quero dizer assim, para as pessoas, líderes de igreja, que estão tendo problemas em suas igrejas, de meninas se apaixonando por meninas, o que está acontecendo com elas? Elas estão confundindo afinidade com sentimentos de atração pelo mesmo sexo. Essas meninas precisam compreender, entender que a afinidade que elas têm com a outra menina não é sexual. Elas podem ser amigas, elas podem ter prazer nesse relacionamento de amizade sem precisar sexualizar esse relacionamento. Então, líderes, prestem atenção nessa fase, As meninas estão confundindo afinidade com sentimentos de atração pelo mesmo sexo. Pensem nisso. Aí, voltando, Alberto, ao que você falou ainda, sobre o pai e a mãe, o que eles podem fazer, Se esse fundamento, mãe e filha, não for estabelecido, de uma forma sólida, ou ele for interrompido em algum momento durante esses primeiros anos críticos da menina, ela poderá não conseguir receber o senso de existência. O que acontece com ela? Ela vai ficar vulnerável, vai ficar com um sentido interior de vazio e anseio, e esse sentimento de ansiedade, ele pode acabar emergindo posteriormente na forma de um impulso incontrolável de ligar-se por alguém do mesmo sexo. Aí cai de novo, ela vai estar confundindo afinidade com o sentimento de atração pelo mesmo sexo. Aqui os líderes de igrejas surtam e não sabem o que fazer. E eu quero citar aqui alguns casos, Alberto e Alex, para que as pessoas percebam o que pode levar uma menina a dizer que está namorando outra menina. O que pode levar uma mulher adulta que nunca pensou em entrar na prática lésbica e ela acaba entrando numa prática lésbica na vida adulta? Se ela nunca pensou nisso, acabou entrando. O que tem acontecido? Aí eu vou citar um caso aqui de uma menina, hoje ela está com 21 anos. Ela me contou uma história assim, que quando a mãe dela ficou grávida, o pai dela dizia que queria um menino. Então, e a mãe dela também isso para essa menina, precisava, mas contou. E quando ela estava grávida, o pai queria muito menino. Quando o pai descobriu que a esposa dele estava gerando uma menina, ele falou: e agora?
que eu vou fazer? Não é um menino, é uma menina. Aí, esse pai, egoisticamente, né? O que ele fez? Essa menina nasceu e ela foi criada por ele como se fosse um menino. E ela foi orientada pelo pai para desejar as meninas, porque o pai estimulava que essa menina observasse as meninas. E um exemplo, né? Se ela se chamava Carla, o pai só se referia a essa menina, essa filha, como Carlão. Aí o que aconteceu hoje nessa menina? Na adolescência, ela entrou num relacionamento lésbico. Hoje ela acredita que nasceu assim. Conversei com ela durante meses e não consegui mostrar para ela que ela não nasceu lésbica. Mas o que acontece? O pai, ele criou essa menina como se fosse um menino. Aí o que acontece? Gerou uma lésbica e não se sabe por que aquela menina hoje gosta de menina. Um outro caso de uma mulher que, enquanto ela crescia, ela lembrava que ela passava tempo observando a mãe dela e, em vez de ter um relacionamento emocional saudável entre ela e a mãe, existia um abismo, né? Ela sabia que, como filha, ela precisava sentir a mãe, mas isso não acontecia porque havia uma desconexão entre as duas. A mãe era desinteressada, talvez depressiva, não supria emocionalmente aquela filha, e ela hoje, essa mulher está tentando sair da vida lésbica, né, ficar patinando ali, porque ela precisa, na verdade, ultrapassar essas questões, tratar essas questões emocionais para poder conseguir deixar a prática lésbica. Aí um outro caso que eu conto também, uma jovem, o pai dela bater na mãe. Um dia esse pai bateu nessa menina e a mãe dessa menina agredia ela com palavras duras que feriram profundamente a alma dessa menina. Aí, quando eu pergunto para ela, né, mas você desejava ser como sua mãe? Ela diz, Alberto e Alex, que eu odeio quando vejo em mim características da minha mãe. Hoje ela está desesperadamente para sair dos relacionamentos lésbicos e ela não tem conseguido, porque ela foi construída para poder ser uma lésbica. Então, quando eu falo que uma mulher que se diz lésbica, que está no relacionamento lésbico, na verdade, ela está carregando um monte de vazios emocionais que ela tem que suprir através de outra mulher, e ela não consegue. Tanto que tem casos aí eu entro de novo numa outra questão, vamos entrar na questão do movimento gay. O movimento gay, ele não lança para a mídia, e ele não permite que a sociedade saiba que existe muita briga e discussão entre lésbicas, né? Muitas situações de alcoolismo também entre lésbicas. E esse movimento homossexual acaba não passando para a sociedade, né? E nós temos que lembrar que não é só essa situação bonita que estão pregando por aí, né? Porque existe muita briga, existe muita discussão, existe muitas mulheres alcoólatras porque estão na prática lésbica, estão emocionalmente abaladas. Aí o relacionamento lésbico não supre, elas vão buscar em outra forma, né? Então, assim, a questão da prática lésbica, ela é bem profunda, né? Com certeza. Deixa eu acrescentar um detalhe aqui, importante. Desculpe interromper, professor Saulo, mas você caracterizou, deixou assim claro, né, de que realmente, tanto na palestra passada, o homossexual masculino, quanto a lésbica, o homossexual feminina, né, ou feminino, no caso, são pessoas, e da mesma forma que um dependente químico, um fumante, um alcoólatra, são pessoas carentes, né? E é importante que a igreja esteja preparada para descobrir e ajudar essas pessoas, esses lares, particularmente, aos pais, né? Pais, no sentido plural, pai e mãe,
de como eles devem atuar. Ou seja, esse conselho que você deu aqui é muito importante os pais ouvirem, porque, infelizmente, as igrejas têm esquecido de fazer um tratamento nessa área com os membros, trazendo informações como essas que você está trazendo agora de uma forma brilhante. Aliás, parabéns por essa exposição tão clara, porque é importante a igreja estar preparada nesses novos tempos para acolher essas pessoas, dar à família um suporte, porque nós estamos vivendo aqui no nosso dia a dia o desespero, e vendo o desespero de muitas famílias em diferentes cidades brasileiras pedindo por socorro. Então, suas palavras finais, professor Saulo, sobre essa questão da influência dos pais na vida vamos dizer, da criança, do adolescente, do jovem. Agora, o pai, particularmente, a figura do pai, você acha que também é um ponto fundamental o pai declarar para a criança, para o adolescente, que ele a ama, porque nós estamos tratando aqui de homossexualismo feminino, né? Que ele a ama profundamente, que tem um amor por ela, declarar, ou seja, fazer com que ela entenda que, apesar de haver muitos desencontros em famílias, os pais, ao declarar isso, traz um efeito diferente, um efeito que vai fazer diferença no futuro, professor Saulo? Essa é a última pergunta para nós encerrarmos. O pai, ele tem um papel, Alberto, primordial na questão da sexualidade, tanto da menina quanto do menino. Porque eu falei da menina, né, que ela está ligada à mãe, o pai entra em cena, essa menina observa o pai, então ela vai estar ligada no meio saudável, né, ela vai estar sendo suprida. Muitas mães solteiras dentro das igrejas aí, elas têm criado de uma forma muito exemplar filhos que são heterossexuais, que não têm problema na sexualidade, né? De alguma forma, elas estão suprindo a ausência de um marido, a ausência do pai, né? E conversando com elas, nós podemos descobrir como elas têm feito. Mas o pai, ele precisa estar atento, porque é ele que vai dizer para aquela filha que a ama, que ela é bonita, que ela é linda, que ela é desejável, que ela, de uma forma saudável, né? Que ela é menina. Esse pai vai deixar ela de uma forma confortável nesse papel de ser menina. E o pai também, é ele que vai estimular a masculinidade daquele filho. Tem pai que não abraça o filho porque tem vergonha. Então, para esses pais eu falo, abraça o teu filho, se relaciona com o teu filho, porque um dia, se ele tiver um buraco dentro dele emocional, por causa dessa ausência de ligação que ele não teve contigo, algum homem vai fazer isso, algum homossexual pode fazer isso, algum pedófilo pode fazer isso. Então os pais devem estar atentos, tanto a mãe quanto o pai. Mas o papel do pai é primordial, porque ele vai afirmar a feminilidade da filha e vai estimular a masculinidade daquele menino. E nós vamos estar falando posteriormente sobre outras questões que levam uma menina ou uma mulher à questão lésbica, que é relacionamento de dependência emocional. Vamos saber o que é isso, o que uma mulher também busca em outra mulher, por quê, o que é essa dependência emocional. Vamos falar também de temperamento e da personalidade dessa menina, né? Essa pressão dos colegas também, temos que saber que existe pressão em cima dessa menina. Essa nova ordem mundial que nós temos falado aqui, que ela não é algo que está acontecendo aqui só na minha cidade ou só no Brasil. É uma nova ordem mundial que eu falo para os pais. Essa nova ordem mundial tem sido, eu chamo de o estímulo nosso de cada dia. Por quê? Pais, teu menino, a sua menina, ela está sendo estimulada todos os dias para poder não ser heterossexual. Então é um alerta que eu estou lançando aqui. Nós vamos falar do que é essa nova ordem mundial, como que essa ordem mundial está atacando a sexualidade da tua filha, a sexualidade do teu filho. Então nós vamos falar sobre isso futuramente também, posteriormente. Né? Então, assim, eu agradeço ao Alex, ao Alberto, por essa participação de hoje, né?
Então a questão lésbica, ela envolve muitas situações, muitas raízes. E volto a falar, se não se prova que se nasce gay, então eu vou falar de comportamento. Né? Então, pais, é um alerta para vocês. Igreja é um alerta também, porque a igreja é ferramenta de ajuda para esses pais que não sabem o que fazer com aquele menino hoje, com aquele adolescente hoje. Então nós temos uma ferramenta muito boa, que é a palavra de Deus, que ela nos orienta e que está dito ali também que nós podemos educar os nossos filhos desde cedo em cima dessa palavra. Ele não vai se desviar dessa palavra. Eu agradeço a vocês por isso, Alberto e Alex. Aliás, né, deixa eu citar um versículo da palavra de Deus que diz assim: pais, ensina os teus filhos no caminho que devem andar, e quando velho ele não se desviará dele. Com certeza. Absoluta certeza, irmão Alex. E a gente tem visto aí, eu chamo ele de irmão Alex, né? Ele é católico, mas eu sou pastor. E eu creio que ele é um servo de Deus, porque ele tem o temor de Deus no coração dele também. E acima de tudo nós somos irmãos, né? Sim. Irmãos, servimos ao mesmo Deus, e os ensinos que nós temos recebido através das Sagradas Escrituras são fundamentais para fazer essa diferença. Concordas, professor Saulo? Concordo, né? Então o que nós temos feito aqui é trazer uma palavra de alerta e também uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança hoje aos pais, né? Então saibam que esse Deus que nós estamos falando aqui, ele emana esperança para todos nós. E para esses pais que estão sofrendo aí, com tanta dor no coração, na alma, vendo um filho e uma filha dizer que papai, eu sou gay, mamãe, eu sou gay. Então esse Deus emana graça suficiente para poder nos dar esperança de um dia melhor. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe ricamente a todos os nossos ouvintes também. Fiquem com Deus. O senhor também, pastor? O senhor também, professor Saulo? Tudo de bom. Muito obrigado.